Boa, gente, bom dia! Começando mais uma reflexão, começando mais palavras motivacionais, começando mais aquela alegria, aquela fé para a gente mudar os nossos caminhos, para a gente fazer diferente, para a gente se tornar uma pessoa diferente, para a gente se tornar uma pessoa do bem, uma pessoa mais assim acessível com as outras pessoas. Você vai comunicar melhor, você vai ser uma pessoa melhor e a pessoa vai sentir isso, a diferença com você, você tomando as decisões certas, você sendo uma pessoa um pouco maleável, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais alegre, uma pessoa com fé. Então, essa é a reflexão que a gente está indo todo domingo fazendo para a gente tentar melhorar, para a gente tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. Hoje, começando nesse domingo com a camisa do Bragantino, o Massa Bruta, lá da cidade de Bragança Paulista, que fez a grande final com o Novo Horizontino, a final caipira, no anos passados, no Campeonato Paulista. Fez a final paulista com o Novo Horizontino, que foi a final caipira, a famosa final caipira. Então essa é a camisa do Bragantino, é a nova agora, a camisa do Braga. O Massa Bruta, como é conhecido aí nos meios futebolísticos. E começando com a reflexão de hoje, nesse domingo, gente, eu queria falar com vocês quando as coisas não estão dando certo. Tem momentos que as pedras são colocadas no caminho e ficam difíceis, cada vez mais difícil. Então aí você chega um momento que você quer desanimar, você quer largar tudo. Não, não. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão ficando difíceis, as pedras são maiores que as normais, aí você tem que ter paciência, você tem que ter resiliência, coisa que a gente já falou lá atrás. A gente tem que ter um pouco de fé também. Aliás, um pouco não, tem que a maioria, na verdade, você tem que ter menos resiliência e mais fé. Por quê? Para superar essas dificuldades. Porque quando a pedra é muito grande, você tem que dividir por partes. Você tem que dividir o problema por partes e vai tentando solucionar parte por parte, para você tentar, no final, acertar tudo. Porque tem momentos que é difícil, momentos que ficam difíceis mesmo da gente tentar alguma coisa, a gente tentar, parece que as coisas param, travam e não sai nada. Então, nesses momentos, a gente tem que ter paciência, resiliência e fé. Acreditar que tudo vai dar certo. A primeira coisa que você tem que ter em mente é isso, é você ter certeza de que as coisas já deram certo. Apesar daquela pedra ser grande, as coisas já deram certo, as coisas vão dar certo. E aí você tem que dividir o problema. Você divide o problema em partes e vai tentando solucionar os problemas. Nessa situação, você soluciona, vai aos poucos, vai tentando acertar os problemas por partes. Você por partes, você vai mudando por partes, você vai fazendo a diferença, você vai acertando aqui. Quando você vê a pedra que era enorme, ela se torna pequena e aí é fácil de transpor. Aí você consegue resolver o problema. Então, em muitos momentos, às vezes as pedras são muito grandes e parece que naquele primeiro momento você para e fala, nossa, eu não vou conseguir, isso é muito difícil para mim. Não, mas aí você tem que ter a resiliência, você tem que ter a paciência, você tem que ter a fé e na sua ideia você já tem que ter a mente preparada para conseguir solucionar esse problema, já vendo esse problema solucionado. Na própria mente sua você já tem que estar em mente isso, preparando que o problema já está solucionado. E aí as coisas você vai divide as pedras, divide em partes e aos poucos você vai conseguindo solucionar. Você vai ver só, faça esse teste, faça como naqueles problemas mais difíceis de serem solucionados, as coisas vão conseguir ser solucionadas, mas de maneira com paciência, porque é um problema mais difícil. Então aí você tem que dividir aquela parte de aí sim, aos poucos você vai acertando, e quando você vê o problema já foi solucionado e saiu facinho desse problema. Então a reflexão de hoje, desse domingo, é quando você tem alguma pedra, que a gente já falou em paciência, a gente já falou até nos domingos anteriores aí, a resiliência, da comemoração das vitórias, celebrar as vitórias, as conquistas, mas quando o problema é difícil, e aí a gente acaba se perdendo. Então, nesse momento é que você não pode se perder. Tem que ter a paciência, a resiliência, a fé em Deus que tudo vai dar certo. Amém? Já dentro do seu pensamento que as coisas vão ser solucionadas da melhor forma possível, só que em partes. Vai ter que dividir em partes. As coisas vão ter que ser divididas em partes para você poder solucionar ele por inteiro, porque é um problema muito difícil. Então, às vezes demora um pouco mais, às vezes a dificuldade que você vai ter é grande, mas divida em parte, divide esses problemas em parte e vai solucionando aos poucos. E aí quando passar você vai olhar para trás e a pedra já foi. Tá certo, gente? Então um ótimo domingo para vocês, mais uma semana alegre, uma semana com alegria, com felicidade, com fé, que tudo vai dar certo e vai dar certo. Tá certo, gente? Um grande domingo, uma ótima semana, um grande abraço, fiquem com Deus.